E a gente começa falando lance de hoje com o Brasileirão. Foi dada a largada e o único time que fez uma estreia convincente foi o São Paulo do Amarildo. O tricolor recebeu o Botafogo no Morumbi e venceu por 3-0. O destaque da partida foi o atacante Alexandre Pato, que não balançou a rede, mas participou de 2 dos gols do São Paulo. O técnico Muricy Ramalho pede calma e diz que ainda é cedo para apontar o seu time como favorito ao título brasileiro. Porque não dá para apontar um favorito, porque é muito cedo, a gente não sabe como é que vai ficar as equipes até o final, porque muda muito, né? São Paulo sempre foi muito forte no Morumbi e isso a gente tem que voltar a ser, né? É a nossa casa e com certeza faz a diferença no campeonato tão difícil e longo como esse. Quem também venceu na primeira rodada do Brasileirão foi o Palmeiras, que suou a camisa para derrotar o Criciúma em Santa Catarina. O Verdão saiu perdendo e foi buscar a virada nos minutos finais, com Leandro e Allan Kardec. E o poder de reação do Palmeiras foi ressaltado pelo técnico Gilson Kleina. Brasileiro é isso mesmo, é jogos difíceis, acreditou até o final na vitória, na virada, isso foi importante. Então, como a gente fez gol no final, nós também podíamos ter tomado, porque ficou um pouquinho vulnerável. Mas eu acho que jogou como pela grandeza do Palmeiras, buscou a vitória. Então o brilho realmente dos jogadores foi o poder de reação. Na Vila Belmiro, o Santos contou com um gol de Gabriel, em posição duvidosa para não estrear com uma derrota diante do Sport. Apesar de um empate em 1-1 e o tropeço em casa, o autor do gol do Peixe aprovou o resultado. Lutamos, tentamos, mas a vitória não veio. Mas também o empate é melhor que uma derrota. Então vamos trabalhar, sábado tem mais contra o Curitiba. Nós estiver com tudo para conseguir a vitória, se Deus quiser. Já em Minas Gerais, o Corinthians não saiu do zero contra o Atlético Mineiro. Aos 43 minutos do segundo tempo, o atacante peruano Guerreiro teve a chance de garantir a vitória do Timão, mas parou na grande defesa do goleiro Vitor. Os corintianos reclamaram de pênalti e os atleticanos de impedimento. O árbitro marcou apenas escanteio. A rodada não foi muito boa para os paulistas. Na Série B, a Portuguesa abandonou o jogo aos 16 minutos do primeiro tempo e pode sofrer punições. O jogo não passou dos 16 minutos do primeiro tempo. Foi a entrega de um documento que fez a Portuguesa ir para o vestiário. Para explicar a triste imagem de um time que abandona o campo, a Lusa escalou um advogado. A CBF tinha todo o conhecimento, tinha toda a sua intimação satisfeita e sabia que a Portuguesa tinha uma liminar favorável que a mantém na Série A. Se ela não fez isso administrativamente com o seu delegado e não o informou, alguém foi lá, e eu, pela informação que eu tenho, é um oficial de justiça. Alguém foi e entregou a ele. A cópia da liminar, dada por um juiz de São Paulo, foi entregue ao delegado da partida pelo filho do presidente da Portuguesa. A decisão livraria o clube do rebaixamento no Brasileirão do ano passado. A Lusa caiu porque foi punida com a perda de 4 pontos pela escalação irregular do meia Everton na última rodada. A CBF reagiu. Numa nota, afirmou que a liminar da Justiça de São Paulo não tem validade e finalizou: os responsáveis terão que reparar os vultuosos danos causados. O próximo jogo da Portuguesa pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro está marcado para o próximo sábado, aqui no Canindé. Se depender da diretoria do clube, o estádio vai estar assim, vazio. Enquanto a liminar da Justiça de São Paulo estiver valendo, a Lusa garante que não entra em campo pela Série B. Para você que gosta mesmo de futebol, a sugestão é ter paciência. Ao que parece, o jogo com trocas de acusações, liminares da justiça e o velho blá 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 dos cartolas ainda vai longe. Bom, e agora a gente fala de Série A3 do Campeonato Paulista. Os 2 times da região que ainda brigam pelo acesso fizeram uma boa estreia na segunda fase. A Matonense venceu a Inter de Limeira por 2-1 em Matão e disparou na liderança do Grupo 1. No Grupo 2, o Novo Horizontino divide a liderança com o Água Santa. Mesmo fora de casa, o time de Novo Horizonte bateu o Sertãozinho por 3-0 na primeira rodada da segunda fase. Grandes vitórias da Matonense e do Novo Horizontino na Série A3. Já na Série B do Paulistão, o 15 do Jaú está com uma campanha péssima. Em 3 rodadas pela última divisão do futebol estadual, o 15 de Jaú marcou apenas 1 gol e sofreu 9. 4 deles na última partida, contra o Pirassununguense em Pirassununga. Com 3 derrotas, o Galo da Comarca é o lanterna do Grupo 3, sem somar pontos na Série B do Paulistão. Em situações opostas, os times de Assis, Vocém e Aciense lideram o Grupo 1.
ambos com 6 pontos. Na última rodada, as duas equipes fizeram o primeiro derby de Assis no estádio Tonicão. E no primeiro confronto entre Vossen e Aciense da história, melhor para o Aciense, que venceu por 2-0. E o fim de semana esportivo foi mais triste por causa da morte do narrador Luciano do Valle. Aos poucos, parentes e amigos chegavam à Câmara Municipal de Campinas para prestar a última homenagem ao narrador. O ex-jogador e comentarista Neto se emocionou ao falar do amigo. Eu acho que ele poderia ter feito mais uma Copa do Mundo. Eu acho que ele poderia fazer o jogo comigo hoje. Toda vez que eu estudo, que eu me preparo, que eu penso no que eu estou fazendo, o Luciano sempre será uma referência, sempre serve como referência. A perda repentina abalou a família. Eu estou perdendo meu herói, eu estou perdendo meu amigo, eu estou perdendo o amor da minha vida. O repórter Fernando Fernandes estava no mesmo voo que Luciano e percebeu que o amigo não estava bem. Ele está reclamando de dor nas costas, que era uma coisa que ele tinha. Normalmente, reclamava sempre. E eu fui ver como é que você está. Não estou legal. Aí tinha um médico a bordo, percebeu a situação. Aí... Emocionados, companheiros de profissão relembraram momentos marcantes ao lado do narrador esportivo. Estamos falando de um homem vitorioso, um visionário, um revolucionário. Foi fundamental no vôlei, ele foi no automobilismo, em tudo, em todas as modalidades do esporte. Então o Luciano, ele é um nome não só da Band, ele é um nome do Brasil. Ex-atletas de esportes que ganharam popularidade graças à voz e ao incentivo de Luciano do Valle fizeram questão de dar o último adeus. Como um grande parceiro, sempre nos orientou muito. O Luciano é um amante do esporte brasileiro. Eu acho que os atletas brasileiros, o povo brasileiro deve muito a ele pelo que ele fez pelo esporte brasileiro. Converseu primeiro! Pintou, ganhou, invadiu. Olha o gol! Olha o gol! Gol! Luciano do Valle havia completado 50 anos de carreira no passado. Ele começou como locutor na Rádio Brasil de Campinas aos 16 anos. Logo se tornou referência. Uma voz que fez o Brasil vibrar e se emocionar nos gramados, nas quadras e nas pistas. Aos 27 anos, Luciano do Valle já era o principal narrador da Rede Globo. Na Copa da Espanha, transmitiu a partida fatídica em que uma das melhores seleções brasileiras de todos os tempos foi eliminada pela Itália, de Paolo Rossi. Entusiasta de todas as modalidades, promoveu o inesquecível amistoso de vôlei entre o Brasil e a União Soviética em 1983 no Maracanã. Nós encerramos este primeiro grande desafio. Novos virão. Nós estaremos sempre ao lado do esporte brasileiro. No jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians, que seria narrado por Luciano, os atletas fizeram 1 minuto de silêncio. O narrador foi enterrado no cemitério Parque Flamboyant, em Campinas. Luciano do Valle já se preparava para fazer sua 11ª Copa do Mundo. De acordo com a esposa dele, embora tenha se afastado do trabalho cerca de 20 dias em 2012 por causa de um acidente vascular cerebral, ultimamente o jornalista não se queixava de problemas de saúde. Luciano morreu aos 66 anos de idade, vítima de infarto. Comovido, Maguila acompanhou o sepultamento do amigo. Muita emoção, além de eu ser fã dele, essa emoção, viu? Um grande amigo se foi. Uma direita que é um torpedo, acaba a luta, acaba a luta! Maguila! E o Fala no Lance de hoje fica por aqui, a gente se encontra amanhã. Até lá!